Nós já vimos na aula anterior que essa é a tabela velocidade vezes tempo. Então ela vai relacionar a velocidade do automóvel versus o tempo de viagem. Nós vimos também que essas grandezas, velocidade e tempo, são proporcionais, mas elas são inversamente proporcionais. E o que quer dizer isso? É que na medida que a velocidade aumenta de 30 para 100, por exemplo, ou seja, a velocidade aumentando, o tempo de viagem cai de 10 para 3, então ele diminui. São grandezas que têm proporcionalidade, mas elas têm proporcionalidade inversa. E o que isso quer dizer? Que na medida que um aumenta, a outra diminui. E essa aqui é a fórmula de relacionamento entre as duas grandezas, entre tempo e velocidade. O que nós vamos ver na aula de hoje é como resolver problema desse tipo. Ele vai dar primeiro uma informação que a cada 30 quilômetros por hora a viagem vai ser feita em 10 horas e vai pedir uma informação desse tipo. Com 5 horas de viagem, qual será a velocidade? Esse aqui é um tipo de problema. Um outro tipo de problema que nós vamos resolver é que ele vai informar que a velocidade é de 60 km por hora e vai perguntar qual o tempo. Que aqui pela tabela nós já vimos que é 5 horas. Mas a gente quer saber uma fórmula prática, como isso aí é feito nas questões apresentadas. Então vamos resolver essa primeira. Então, primeiro ele vai ter que dar uma informação conhecida, que é essa aqui. Que a 30 km por hora ele faz em 10 horas. Ele vai dar uma relação que já é conhecida. E depois pergunta uma relação que eu não sei. A 60, quanto será esse tempo em horas? Então a gente vai fazer assim. Quando nós trabalhávamos antes com grandezas diretamente proporcionais, a gente fazia essa formatação e achava o valor de x. Era o bastante. Só que agora a gente vai fazer uma resolução um pouquinho diferente. Como é que é isso? Como essas grandezas são inversamente proporcionais, a gente vai fazer assim. Essa aqui é a grandeza de x, que está subindo. E como x sobe, essa outra aqui vai descer. Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. Então eu vou inverter essa fração. Então vai ficar 60 por 30 é igual a 10 sobre x. Então vamos voltar um pouco, porque essa parte é importante. Nós temos a grandeza aqui de x para cima. Só que como a outra fração é inversamente proporcional, a gente vai inverter a fração. Então a gente inverte, o que era 30 sobre 60 vai ficar 60 sobre 30. O que a gente precisa só fazer agora é achar o valor de x. Então isso aqui vai ser igual. Isso aqui eu já posso simplificar. E aqui nós vamos ter 6 sobre 3 dá 2, que é igual a 10 sobre x. X é igual a 10 sobre 2. Então x é igual a 5. E se a gente perguntar qual a unidade de 5? É 5 o quê? A gente só vem para aqui, ó, e vai ver o seguinte, que x está na parte de horas. Então vai ser 5 horas. Então, se a velocidade da viagem sai de 30 e vai para 60 km por hora, o tempo de viagem que era de 10 vai agora para 5 horas. E é assim que a gente resolve. Na questão anterior, foi dado a quilometragem e eu perguntei a hora. Agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos dar o tempo de viagem e vai perguntar qual foi a velocidade do automóvel. Vamos pegar esse ponto. Qualquer ponto que eu pegar, essas grandezas são diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Que se eu multiplicar qualquer um ponto desse por esse, o total vai dar 300, que é os 300 quilômetros da viagem. Então vamos pegar aqui. O problema dá assim, que
a 60 km por hora, eu faço a viagem em 5 horas. E ele pergunta, se a viagem foi feita em 3 horas, qual a velocidade do automóvel? É claro que aqui na tabela a gente já vai saber que é 100 km por hora. Só que nos problemas que são apresentados, essa tabela ela não é apresentada. O problema só vem assim. O problema só se apresenta dessa forma. Um carro a 60 km por hora faz a viagem em 5 horas. Em 3 horas, qual a velocidade que o móvel apresentou? Eu tenho 60 sobre x, que é proporcional a 5 sobre 3. Só que a minha grandeza ela é inversamente proporcional. Então eu tenho que inverter a outra fração. Então nós vamos ter 60 sobre x, que é igual a 3 sobre 5. Eu inverti a minha fração. Essa fração aqui, ela foi invertida aqui. E agora resolver o valor de x. Resolvendo, nós vamos ter que 3x é igual a 5 vezes 60. E x é igual a 5 vezes 60 sobre 3. 3 por 6 dá 2. Então aqui vai ficar 20. 5 vezes 20 dá 100. Então o valor de x é 100. E se você perguntar a unidade, é 100 o quê? São 100 km por hora. Porque aqui, ó, unidade vai ficar embaixo de unidade. Se aqui era 60 km por hora, e eu acho esse x, esse que é 100, então esse 100 vai ser 100 km por hora. Então, em 3 horas, se a viagem foi feita em 3 horas, a velocidade é de 100 km por hora. Agora, algumas dicas de resolução. Se essa fração aqui fosse 30 por 50, eu já posso simplificar já aqui. O que eu estou dizendo, se essa fração é possível simplificar, então a gente já pode ir simplificando para reduzir o tamanho da operação. O que a gente está falando aqui é sobre possibilidades que a gente tem de alguma forma melhorar o cálculo dessas frações. Então uma coisa que a gente pode fazer é inverter. E por que a gente iria inverter? Para facilitar o cálculo. Então, essas são duas dicas que a gente pode fazer para resolver melhor esses problemas de proporcionalidade. Tanto eu posso inverter as frações. Agora, uma coisa importante. Se eu inverter o primeiro membro, eu vou ter que inverter também o segundo membro. Ou seja, eu vou inverter as duas frações. E uma outra coisa que eu posso fazer também é simplificar as frações. Porque aí eu vou ter menos cálculos. Eu vou ter um cálculo mais simplificado. E revisando rapidamente todo o método, o que que acontece? Nos problemas, ela vai dar uma informação que eu já sei, que a 60 km vou fazer em 5 horas, e dá a hora e pergunta uma quilometragem que eu não sei. Vou montar a minha proporcionalidade. Como essas grandezas são inversamente proporcionais, eu vou inverter uma das frações e depois resolvo o valor de x, que aqui no caso vai dar 100 km por hora. Achado o valor de x, está resolvido o problema.